Vamos continuar agora nessa aula o estudo do efeito dos substituintes na reatividade. Então, a reatividade relativa de benzenos substituídos pode ser afetada então pelos grupos que foram adicionados inicialmente ao benzeno. Então, os substituintes ativantes, eles fazem com que o anel benzênico seja mais reativo antes da substituição eletrofílica. Então, como foi falado na aula anterior, o grupo amino, hidróxido e o grupo alcóxido tem par de elétrons não ligantes aqui nos átomos de nitrogênio e de oxigênio. Então, todos esses substituintes que são fortemente ativantes, eles podem doar elétrons ao anel por ressonância, mas eles retiram elétrons também do anel indutivamente. Mas, de um modo geral, eles doam elétrons por ressonância mais fortemente do que retiram elétrons indutivamente. Então, esses grupos aqui são grupos fortemente ativadores do anel aromático, porque tem um efeito doador de elétrons por ressonância mais intenso do que o efeito retirador de elétrons indutivamente, né? O efeito retirador de elétrons que eles podem ter, porque são átomos muito eletronegativos que estão ligados no anel aromático e como átomo eletronegativo tem a tendência de atrair elétrons para eles. Mas o efeito doador de elétrons por ressonância aqui é mais intenso, por isso que esses grupos são fortemente doadores de elétrons. Os substituintes moderadamente ativantes, eles podem doar elétrons por ressonância em duas direções competitivas, para dentro e para fora do anel aromático. Então, agora, se eu tenho um grupo NH2 ligado ao anel aromático e nele tem um grupo carbonila, esse par de elétrons pode ser doado para o anel aromático, o que vai ter o efeito doador de elétrons, mas essa ligação dupla da carbonila aqui pode retirar elétrons por ressonância. O mesmo acontece com esse éster aqui. Então, como eu falei, esse par de elétrons pode ser doado para o anel aromático por ressonância, como você está vendo aqui o desenho dos contribuintes de ressonância, mas essa carbonila aqui, ela pode atrair elétrons. Então, o par de elétrons, em vez de ser doado para o anel aromático, ela vai ser conjugada aqui com a carbonila. Então, essa carbonila, ela está retirando elétrons, enquanto esse par de elétrons está doando aqui. Certo? Por isso que esses grupos aqui, eles são moderadamente ativantes, porque o efeito maior dele vai ser de doação de elétrons do que de retirada de elétrons da carbonila aqui, tá certo? Mas devido a essa competição da carbonila aqui, né, porque aqui ele está doando elétrons para dentro do anel, e aqui essa carbonila está fazendo com que esse par de elétrons está indo para fora do anel, né, não está indo em direção ao anel. Então, essa carbonila aqui, que vai existir nesses grupos próximos, ela diminui o efeito doador de elétrons por ressonância do grupo que está ligado diretamente ao anel aromático. Portanto, esse grupo passa a ser um ativante moderado. Tá? Já esses outros substituintes aqui são levemente mais doadores de elétrons que retiradores de elétrons, porque um grupo alquilo ligado ao anel aromático, ele é um grupo doador de elétrons por efeito indutivo. Assim que esse grupo também, esse carbono aqui, vai também doar elétrons por efeito indutivo aqui, e também esse anel aromático pode doar elétrons por efeito indutivo aqui. Então, esses grupos que têm apenas carbono e hidrogênio na sua estrutura, eles são levemente doadores de elétrons para o anel aromático, portanto, são considerados fracamente ativantes do anel aromático. Eles são ativantes do anel aromático, só que numa intensidade menor que os outros grupos que nós mostramos nos dois slides anteriores. Bom, os halogênios, eles doam elétrons ao anel por ressonância e retiram elétrons do anel indutivamente. Então, já que os halogênios de flúor, cloro, bromo e iodo, eles têm pares de elétrons não ligantes, ele poderia doar elétrons para o anel aromático por ressonância. Mas eles vão gerar contribuintes de ressonância muito instáveis. Então, por isso que os halogênios, eles retiram elétrons indutivamente mais fortemente do que doam elétrons por ressonância. Então, os halogênios têm mais características de retiradores de elétrons por efeito indutivo do que doação de elétrons por ressonância. Então, os halogênios, eles são considerados grupos fracamente retiradores de elétrons. Então, fracamente desativantes, né? Porque eles retiram elétrons apenas indutivamente. Tá? Então, os halogênios são considerados desativantes fracos do anel aromático. Eles diminuem a reatividade do anel aromático, porque o efeito retirador de elétrons dele é mais forte do que o efeito retirador de elétrons dele é mais forte do que o efeito doador de elétrons dele por ressonância. Tá certo? Então, os halogênios são desativantes fracos.
Substituintes moderadamente desativantes retiram elétrons tanto indutivamente quanto por ressonância. Então, como eu falei no final da aula anterior, todos esses grupos desativantes moderados, eles têm uma carbonila ligada diretamente ao anel aromático. Então, essa carbonila é um grupo retirador de elétrons por efeito indutivo, mas também por ressonância. Então, eles são considerados desativantes moderados, porque existem desativantes mais poderosos do que esses aqui, tá certo? Os halogênios são desativantes fracos, esses grupos com carbonila ligado diretamente ao anel aromático são desativantes moderados, porque são grupos retiradores de elétrons, tanto indutivamente quanto por ressonância, mas existem grupos que são poderosos grupos retiradores de elétrons, como aparece o grupo sulfônico, no ácido benzeno sulfônico, que retira elétrons por ressonância e indutivamente. O grupo nitro, que é o mais poderoso dos grupos retiradores de elétrons, o grupo que causa maior desativação do anel aromático, porque ele retira elétrons tanto por ressonância quanto indutivamente. O grupo nitrila, que consegue também retirar elétrons tanto por ressonância como indutivamente. E esse grupo aqui do nitrogênio com carga positiva, ele só pode retirar elétrons indutivamente, ele não tem como fazer ressonância. Então, esses substituintes retiram elétrons tanto indutivamente quanto por ressonância, exceto o íon amônio. Tá certo? Então, nós temos esses aqui que são os grupos mais fortemente retiradores de elétrons, que são os desativantes mais poderosos do anel aromático, o que vai fazer com que o anel aromático fique menos reativo caso esses grupos estejam presentes no anel aromático. Certo? Então, finalizamos essa aula aqui e até a próxima aula.